Seja muito bem-vindo a mais essa aula. A gente fala agora sobre sites e referências quando o assunto é PHP. E aqui a gente tem os três principais sites que você deve consultar sempre que você quiser se aprofundar em algum assunto, descobrir aí alguma feature ou alguma forma diferente de executar alguma função ou algum recurso. E o primeiro deles é o php.net, que é de fato o site oficial da linguagem. É onde você pode acompanhar aí todas as atualizações e as versões, o que está sendo feito. Você pode acompanhar também o blog para descobrir implementações, correções de bug, tá tudo aqui disponível para você. E também aqui a gente tem o link de documentação. Aqui você tem o apêndice completo da linguagem. Uma dica que eu quero dar para você é a seguinte: não tente aprender tudo que o PHP tem para te oferecer. Isso é praticamente impossível. A gente vai descobrir recursos conforme a gente vai desenvolvendo aplicações com a linguagem. E por mais que você estude, e acredite, fazem mais de 13 anos que eu programo com PHP, nesse exato momento, a gente sempre vai estar descobrindo novos recursos, novas formas de programar. Então, é importante saber sim que a gente tem aqui uma documentação da linguagem, mas não uma forma ou uma recomendação de uso. O PHP, ele se concentra simplesmente em falar sobre os recursos e não como usá-los de fato. Ok, a gente tem então aqui a documentação do PHP 4. Eu vou clicar aqui em inglês para eu poder utilizar essa documentação na sua forma mais completa e eu te aconselho a fazer isso também. Não utilize ele em outra linguagem que não a original. Por quê? O PHP ele é atualizado constantemente e os recursos mais modernos são documentados na linguagem oficial. Até que eles sejam traduzidos, tem um tempo maior. Então, sempre que você utiliza a documentação na linguagem oficial, você tem acesso aos recursos e às documentações mais recentes, legal? E aqui você tem toda a documentação da linguagem. Então, se você quiser aprender aí sobre o básico da sintaxe, os tipos, as variáveis, constantes, expressões, tem tudo aqui e vai avançando em conceitos, em features, em recursos da sua linguagem. Mas, Robson, eu não sei inglês, como é que eu vou utilizar a documentação? É simples. Digamos que eu queira aprender sobre tipos de dados. Eu vou clicar aqui em Types e aí a gente vai ter dados booleanos, inteiros, strings, arrays, tudo que a gente vai ver na prática aqui no módulo 2. E aí, se eu clicar em Arrays, eu vou ter aqui exemplos de como utilizar. E está em inglês, eu não sei inglês. Botão direito, traduzir para o português, e você vai ter como acompanhar aqui e entender melhor o que está sendo explicado. Isso te garante acesso à melhor documentação do PHP e você consegue entender pelo tradutor. Claro que, se você preferir, você pode sim utilizar em português, mas acesse primeiro ali no idioma oficial, de repente abra uma nova aba, troque a linguagem, compare as duas versões, certo? E aqui então você tem o seu guia de referência sobre os recursos da sua linguagem. O segundo site que eu quero falar com vocês aqui é o PHP Fig, que é o site oficial das PSRs, das recomendações da comunidade. E é aqui que você pode acompanhar essa evolução e, dependendo do seu projeto também, implementar diferentes padrões. Então a gente já tem aqui uma descrição básica do que a gente tem que fazer, ou seja, utilizar o autoloader do Composer, que a gente viu no nosso guia. A gente tem aqui as interfaces, que são muito importantes. A gente vai aprender a utilizar também esses contratos de classes durante o nosso desenvolvimento. E a gente tem aqui o Code Styles. O legal aqui é que você percebe o seguinte: para fazer autoloading, eu tenho um padrão recomendado, que é o PSR4. Para fazer o Code Style, a gente tem a PSR1 e a PSR2, que é exatamente o que a gente estudou. Para interfaces, a gente tem a PSR3, que é uma interface de logger, e por aí vai. Não são necessárias no seu projeto para garantir a interoperabilidade, mas dependendo do que você vai implementar, você tem aqui acesso rápido a um padrão correto de como fazer isso. E se você acessar qualquer uma dessas PSRs, você vai ver que a gente tem exatamente as mesmas recomendações que a gente viu no PDF. Você pode acessar isso a qualquer momento. Você também tem acesso a essas mesmas PSRs no GitHub, onde você pode baixar o projeto para sua máquina, debugar, são classes implementadas com exemplos de como implementar também. A gente tem também alguns outros dados de como se envolver, perguntas frequentes, e aqui você pode ver inclusive quem que está envolvido na documentação e das recomendações oficiais.
Então a gente tem aí o nome dos representantes, a gente tem também a qual framework eles pertencem e por que eles estão no grupo. Então a gente tem, por exemplo, o desenvolvedor do Cake PHP, do Composer, a gente tem aqui a participação do Drupal, do Joomla, Magento. Então você percebe que é uma comunidade, de fato, de pessoas que estão envolvidas, que usam o PHP no dia a dia e que fazem com que a comunidade cresça cada vez mais forte. Esse então é o PHP Fig. Você tem todas as recomendações e as PSRs listadas nesse site e, como eu falei, você pode também acompanhar as PSRs pelo GitHub. E por fim, o PHP The Right Way, que é o nosso filtro. É aquele site que vai te mostrar quais são os padrões que você deve utilizar nos seus projetos, o que você deve seguir de fato para garantir aí um software de qualidade. Ele filtra tudo aquilo que é obsoleto e que é más práticas para entregar a você um guia de como programar do jeito certo. E a tradução é essa, PHP do jeito certo. E o bom desse site é que você tem como acessar essas recomendações na nossa linguagem português do Brasil. Então tem versões aí para todas as linguagens, legal? E aí você pode perceber que a gente tem aqui as recomendações de qual versão utilizar. A gente tem aqui a instalação no Windows também, como que ela funciona. E basicamente você vai ver que ele recomenda aqui que você faça uma instalação mais manual, mas a gente prefere utilizar o Champ, que nos traz aí de fato um ambiente praticamente igual àquele que a gente vai utilizar na hospedagem. A gente tem aqui todo o guia de estilo de código, então você percebe que a gente tem a PSR1, a PSR2, a PSR4. Se eu acessar a PSR0, você vai ver que a gente já tem aqui a informação que ela foi descontinuada e que você deve utilizar a PSR4. Quando eu acessei aqui também o diretório do Git, eu posso vir em Fig Standards e eu vou acessar aqui todas as PSRs aceitas. Então você pode verificar as recomendações diretamente no projeto do Git. Voltando aqui ao nosso PHP The Right Way, você vai ver que a gente tem também aqui o gerenciador de dependências, como utilizar o Composer, práticas de codificação, o uso de injeção de dependências nos nossos projetos, que é muito importante para garantir aí o padrão de comunicação do seu software. A gente vai ver isso durante o curso também, como trabalhar com banco de dados, templates, enfim. Tem todas as recomendações aqui para você desenvolver softwares de alta qualidade seguindo os padrões da comunidade. E esses são os 3 sites que você vai utilizar como referência. Da seguinte forma: documentação, para você entender mais a fundo sobre um recurso, o PHP Fig como recomendação sobre os padrões que você deve utilizar para desenvolver determinadas interfaces e comportamentos dentro do seu site, e o PHP Fig como um filtro de ótimas informações e boas práticas no desenvolvimento. E, obviamente, que você vai utilizar o FS PHP, esse curso que você está fazendo agora, como uma ponte para aprender na prática todos esses conceitos e esses fundamentos do jeito certo durante o curso. Salve então aí nos seus favoritos, phptherightway.com. Você tem aqui o php-fig.org e o php.net. Lembre-se, use sempre esse site em inglês, na sua versão original, e se precisar traduzir, utilize o Google Translator para ter acesso sempre à melhor documentação. Espero que tenha gostado desse conteúdo, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.